يلا شباب. Vamos. Yeah, vamos, go. vamos, yeah, We yeah. go. Vamos, vamos, vamos. This is a Unique board. Give me one espresso. but here we are missing Arabic coffee. منذ انطلاق المونديال حكام أسعفهم الحظ بالمشاركة في أكبر تظاهرة كروية وآخرون غابوا عنها. Je perds pourtant la mémoire avec l'âge. هذا مندي. نطلب الله باش ينجحني. Hey, look. Look. Nós éramos mais magros. Wow. I use this word, surprise. السلام عليكم ورحمة الله. سيدي الكريم، أنا سعيد جدا Yes. جدا في ريو دي جانيرو البرازيل. Thank you very much for everything. Bilal, I'm very happy, muito alegre. Sim. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, Brasil. For me, is especial. السؤال الأول، متى بدأت التحكيم وخاصة يعني متى بالضبط الشارة الدولية اللي حصلت عليها؟ Eu comecei a apitar com 16, 17 anos de idade na praia de Copacabana e na praia de Ipanema, que você está vendo ao fundo. E ali eu comecei a minha vida como árbitro de futebol. Estudei, sou professor de educação física e depois, em 1969, me tornei árbitro da FIFA, referee FIFA 69. طلعتك كانت متميزة وخاصة في الكوبا ليبرتادوروس وكوبا أمريكا. يعني هل تتذكر أحداث جميلة من خلال بدايتك؟ Yes. Eu fui durante 21 anos árbitro da FIFA, 21 years. Apitei muitos jogos, a Libertadores, Copa América, campeonatos sul-americanos, campeonatos mundiais, 2 Olimpíadas, Copas do Mundo. Na Libertadores eu apitei tantos jogos que eu não tenho a lembrança de um grande jogo. Ok. Mas Copa América, de final, uma Copa América que me marcou, نعم. foi uma Copa América que o Paraguai foi campeão. Não. Porque foi uma disputa muito dura com o Chile e eu apitei a final e graças a Deus eu fui bem e com isso eu pude apitar competições mais importantes da FIFA. بدايتك التحكيم والآن هناك فرق كبير ما بين القوانين القديمة والقوانين الجديدة. كيف تشوف الاختلاف في القانون؟ Bilal, eu apitei durante mais de 20 anos e a regra foi evoluindo, o futebol foi evoluindo e o futebol se tornou mais dinâmico. Muitos anos atrás, um zagueiro, pegava a bola
jogava para o seu goalkeeper, goleiro, ele Não. defendia com a mão نعم e ficava muito tempo, many times. O referee, nada. Now, não pode atrasar, não pode botar a mão na bola e tem 6 segundos para colocar em jogo. Isso tornou o jogo mais dinâmico. What about the VAR? Eu não gosto. الفار Eu não, كيف تشوف؟ I don't like. Para muito o jogo. Stop the game. اوكي Não dinâmica. And no Brasil, especialmente no Brasil, participa muito do jogo, interfere muito no jogo. E o árbitro, Sim. em todo momento, o que o VAR está falando? اها E a televisão. 45 minutos Muito tempo. segundo Muito tempo. Aham. E a televisão, a imagem, não pensa. A imagem é fria. Nem sempre um lance é pênalti اها na dinâmica. Não. Mas na fotografia, Não. na imagem, نعم agora, qualquer toque de bola no braço, pênalti. Não é assim. اها اوكي Qualquer pisou, é falta. Não, nem todo pisão é falta. بالضبط نعم Então mudou muito a regra. اها يس E o VAR participa muito do jogo. Eu não gosto. طبعا نتكلم عن مسيرتك خاصة من خلال البطولات العالمية أولمبياد 76 في كندا وأيضا أولمبياد كوريا الجنوبية 88 كانت هناك مباراتين يعني حكمت مباراة في أولمبياد كندا بولونيا مع إيران أولمبياد 88 اللي في كوريا الجنوبية حكمت رشا Estados Unidos. أمريكا América. very يعني hard game. A primeira Olimpíada em Montreal, no Canadá, eu tinha 33 anos de idade. Ok. Muito novo. E o primeiro jogo, e o único jogo que apitei, foi no Estádio Olímpico de Montreal. Irã e Polônia. Polônia tinha um grande time. Yes. Era o mesmo time Não. que jogou a Copa do Mundo 74 نعم na Alemanha. E o jogo foi tão tranquilo, que a primeira vez que eu apitei, 10 minutos do primeiro tempo, eu marquei a primeira falta. Oh. E mesmo assim, eu acho que não foi falta, não. Eu criei uma falta para ver se o apito era bom. نعم نعم Mas foi um jogo muito tranquilo. Polônia, Irã, muito técnico, Aham. mas Polônia, acho que venceu a Polônia. Já em 88, em Seul, eu já Yes. tinha mais experiência e me colocaram para apitar um jogo muito importante, não pela rivalidade dentro de campo, e sim pela rivalidade fora de campo. أها Rússia e Estados Unidos estavam سي politicamente muito difícil. نعم نعم Mas dentro de campo, impressionante. Jogadores jogaram futebol com muito fair play, muita educação. E não houve nada. Não me recordo o placar, mas não deu nenhuma confusão. Foram apenas 2 jogos que eu apitei na Olimpíada, porque tanto em Montreal Aham. como em Seul, o Brasil se classificou. Ok. Quando o país se classifica, o árbitro fica afastado. حيرتني السيد سيزر شاركت في 4 بطولات عالمية تحت 20 سنة بديتها في سنة 1977 بداية بطولة نهائي كأس العالم للشباب ثم 81 في استراليا ثم شاركت أيضا في تشيلي 87 وشاركت في الصين شنو الأهم؟ حدثني عنها. O primeiro Mundial que eu fui, sub-21, eu era muito novo também, foi na Tunísia. Eu
tive uma boa participação e fui auxiliar bandeirinha Leidsman do final que arbitrou o francês Vautreau. Eu estive também no final de carreira, no Chile, um Mundial também Sub-21. Se não me engano, ganhou a Iugoslávia. Tive uma participação modesta. Na China também eu fui e foi muito interessante porque a China foi eliminada da Alemanha em Pequim, eu apitando, e o público batia palmas. Não. O público chinês batia palma por educação. Eu fiquei, a China perde e o árbitro é aplaudido. Mas o mais marcante para mim foi na Austrália, em 81, porque eu tinha apitado um jogo e o Brasil foi desclassificado pelo Catar. E fui apitar a final, Alemanha e Catar. O Catar tinha um time muito bom, o brasileiro Evaristo de Macedo era o técnico. Mas no dia do jogo choveu muito e o campo ficou alagado e os alemães sabiam jogar na chuva. E os jogadores do Catar não estavam acostumados. E a chuteira era com trava de borracha. Então, o jogador não conseguia ficar de pé. E aí o jogo ficou fácil para a Alemanha. A Alemanha ganhou 4-0, 4-1, não me recordo o resultado. Mas ficou marcado porque foi uma final. E como eu apitei bem a final, me credenciou para ir em 82 para a Copa do Mundo da Espanha. Não. ano 1981. Sim, 41 anos atrás. Sim. Before I play in this game, Yes? I was number 9. Beautiful. Yes. Really? Verdade? It's Qatar, yes. You play very well. Yes. E parecia jogador brasileiro, muito técnico. طبعا هو الحكم اللي أدار المباراة النهائية ما بين المنتخب قطر ومنتخب استراليا اللي فيها قدم المنتخب القطري يعني أفضل مباريات في التاريخ، وإن شاء الله منتخبنا الوطني اللي بيشارك في كأس العالم إن شاء الله يقدم الأفضل من هذا. Eu quero lhe dar parabéns, porque eu não me recordo de ter dado a você algum cartão amarelo ou cartão vermelho, porque a equipe do Catar era muito disciplinada. E eu me lembro que você parecia um jogador sul-americano, brasileiro, com muita técnica. Isso eu tinha 38 anos de idade. Hoje eu estou com 79. Sim. Você tinha quantos anos? Agora? Agora, how many years old do you have now? 61. E há 41 anos 61 atrás. Sim. Very good. Muito novo você era. Nós éramos mais magros. Obrigada. لا زلنا مع ضيفنا الكريم السيد سيزار. من خلال الخبرة الكبيرة اللي وصلت لها، أنت أول واحد كسرت الشيء اللي كان مستمر حوالي 11 سنة من 1930 اللي هو نهائيات كأس العالم، وكسرت هذا يعني التحكيم الأوروبي وفرضت نفسك من خلال قيادتك لنهائيات كأس العالم 1982. A primeira Copa do Mundo que eu apitei foi na Argentina em 78. Foi muito bom, porque eu apitei um jogo só. O Brasil foi disputar a final, o terceiro e quarto. Mas foi uma experiência muito boa. Eu tinha 35 anos. Mas em 81, quando eu apitei a final Catar, que você jogou, a Alemanha, e como eu apitei bem,
me credenciou a apitar a Copa da Espanha. E na Copa da Espanha, eu fui escolhido para um primeiro jogo entre Alemanha e Inglaterra, que era Rummenigge contra a Inglaterra, bom time, e foi 0-0 em Madrid. Não. E apitei bem, mas o Brasil tinha o melhor time da Copa do Mundo. Não. Era Zico, Falcão, Não. Sócrates, Não. mas o Brasil perdeu da Itália. E aí foi eliminada. E aí eu tinha chance de apitar uma final. E aí me escalaram para apitar Itália e Alemanha. Eu fui muito feliz, porque o jogo também não foi fácil nem difícil. Não. Muito nervoso, uma final de Copa Não. do Mundo. Não. Mas Paulo Rossi, da Itália, mostrou toda a sua fama de artilheiro e facilitou, e a Itália ganhou o jogo de 3-1. Não. Eu marquei um pênalti, a Itália perdeu o pênalti, e foi ali o máximo da minha carreira, porque quando acabou o jogo eu peguei a bola de bola e levantei a bola, Ok. e que ficou uma imagem para o mundo todo. Everything is good. Good. Very happy. Um momento especial da minha carreira de futebol. ما زلنا نتحدث عن أحلى الذكريات من خلال المباريات اللي حكمتها. هي كان النجوم، تكلم عن بيكن باور، تكلم عن مارادونا، تكلم عن زيكو، بيليه. يس. ايش الذكريات الحلوه اللي لا تنساها في كرة القدم؟ Eu apitei grandes jogos com grandes jogadores como Pelé, Zico, Maradona, Beckenbauer, Rummenigge, jogadores europeus. Porque eu sonhava. Eu comecei aqui na praia e era juiz de futebol de praia, uma liga, uma federação de praia. E era muito difícil apitar porque não tinha proteção nenhuma. E quando acabava o jogo, a torcida, muitas pessoas saíam para tomar satisfação. Falar. E eu saía e nadava depois dos jogos. Acabava o jogo, eu fugia, nadando. E assim eu aprendi a apitar. Mas eu sonhava em apitar no Maracanã. Ok. Então, o primeiro sonho se concretizou. Eu estudei, fiz um curso e fui apitar no Maracanã. Então foi o grande momento da minha vida, foi estrear no Maracanã. Ok. Mas eu nunca parei de sonhar. Eu sonhei sempre que eu podia ir mais longe. Ok. Apitar Olimpíadas, apitar Copa Libertadores, Copa América, Mundiais. Mas o ponto máximo foi apitar uma final de Copa do Mundo. Quer dizer, da praia para a Copa do Mundo, em Madrid, a final, foi um momento, o sonho maior de um jovem aqui de praia. E foi o grande jogo da minha vida, o jogo marcante da minha vida. A minha carreira de árbitro foi antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo. Onde até hoje eu sou reconhecido pelos torcedores, pelo público, pelas pessoas que passam, como um ídolo brasileiro. Foi a primeira vez que um sul-americano apitou uma final de Copa do Mundo. Antes, europeus. Em 82, foi a primeira vez que um não europeu, um sul-americano, apitou uma final de Copa do Mundo. Depois que eu apitei, apitaram outro brasileiro em 86 e apitaram os argentinos as outras finais. Portanto, eu fui Horácio e Pitana. Eu abri a porta, open the door, para os árbitros sul-americanos. E no Catar, quem vai apitar? Não sei. Não sei. أكيد مشوارك التحكيمي كانت فيه ذكريات حلوة، وخاصة الحكم الدولي لأنه يحضر نهائيات سواء الأولمبياد سواء كأس العالم. شنو الذكريات اللي تلمسها في عمرك التحكيمي؟ A grande herança, a grande coisa que ficou ao longo da minha vida como árbitro de futebol
foi que eu obtive amigos no mundo todo. Tenho amigos na Europa, amigos na América do Sul, amigos na Ásia, no Japão, na Coreia, no Catar e no Brasil também. E todos os jogadores que eu apitei, todos, sem exceção, viraram meus amigos quando eu parei de apitar. E hoje eu tive uma surpresa muito agradável. Eu não imaginava que um novo amigo estava começando uma carreira comigo. Bilal, muito prazer e você, a partir de agora, é meu amigo. My friends. Não. Isso que é o mundo do futebol. Não. É fazer amigos. بالضبط. Apesar de ser um jogo, apesar de todos quererem ganhar, é importante isso. Não. E grandes lembranças a gente tem. Eu tenho a lembrança da final da Copa do Mundo. A bola que eu apitei, a final da Copa do Mundo, que eu peguei no chão e levantei, está assinada por todos os jogadores da Itália e todos os jogadores. Você vê aqui Altobelli, Yes. você vê Hansi. a Hansi, Yes. imagine, você vê Stilic, Gentili, Paulo Rossi, todos os jogadores Yes. que viraram amigos. Yes. Essa é a grande lembrança do futebol. E também a grande lembrança é a camisa que eu apitei a final da Copa do final. Mundo em 82. Aham. Os punhos brancos, e isso também é uma grande lembrança. Não. Mas a maior lembrança é fazer amigos. E você foi um grande amigo que eu fiz. شكرا. قبل أن ننهي هذا اللقاء صراحة أنا كنت سعيد جدا في تواجدك وخاصة من خلال التحكيم العالي مع في جميع البطولات. لكن بعد التحكيم ماذا حدث؟ Eu parei de apitar com 46 anos. Hoje o árbitro apita até 50 anos de idade. Quando eu parei de apitar com 46 anos, eu já trabalhava no mercado financeiro. Aqui no Brasil, o mercado financeiro é muito importante, porque nós temos inflação, nós temos desemprego, nós temos muitas coisas. Os juros, os interesses são muito altos aqui no Brasil. Muito investidores aqui no Brasil. E eu trabalhei 40 anos no mercado financeiro. Hoje, o futebol foi uma grande porta, uma grande vitrine. E eu, com isso, tenho uma vida confortável. Quando eu parei de apitar, eu consegui uma visibilidade maior porque eu virei comentarista de arbitragem em TV Globo do Brasil. Durante 29 anos, eu trabalhei com Pelé como comentarista, com Paulo Roberto Falcão, o Roma, como comentarista. E eu fui... Sócrates não chegou a ser comentarista comigo. Mas Casagrande, que jogou em Portugal, jogou na Europa, foi também comentarista comigo. Júnior foi comentarista comigo. Júnior é um jogador lateral esquerdo do Brasil, jogou na Itália. E a TV Globo me levou a todas as Copas do Mundo. Eu fui a 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos, 98 na França, na Coreia e Japão, 2002, na Alemanha, 2006, na África, 2010, em 2014, aqui no Brasil, e terminei a minha carreira na Rússia, em 2018. Eu me afastei de ser comentarista e agora sou um apreciador do futebol. Eu assisto futebol e espero estar no Catar para assistir a Copa do Catar. Para mim vai ser um grande prazer. Essa é o resumo da minha vida que fez com que eu me tornasse uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil e fora do Brasil e viver uma vida mais confortável porque eu consegui aproveitar os grandes benefícios que o futebol me deu. Muito obrigado. Thank you. Eu falo português agora. Eu não falo árabe, mas como é... Shukran. Shukran. Yes. Muito obrigado a todos vocês. Shukran. Every people. اوكي. طبعا انا اشكرك
جزيل الشكر على الحفاوة وعلى الاستقبال، وتحملتنا تقريبا أكثر من 5-6 ساعات. هذه هدية بسيطة من قناة الكاس، وطبعا نيابة عن السيد عيسى عبد الله الهتمي مدير قناة الكاس. نعم. إن شاء الله يكون تذكار متميز. Muito obrigado. جنات. طبعا احنا عندنا كرة الرحلة، لأن هذه كرة كأس العالم. ناخذ توقيعك عليها. signature. Yes. For yes. Yes. أنت اختار وين. Ok. All right. Arnaldo Coelho, Yes. 82. Okay. Okay. That's great. شكرا مستر رونالدو. and ان شاء الله نشوفك في مونديال قطر ان شاء الله. Muito obrigado. Okay. Eu também tenho uma lembrança para você. A partida entre Catar e Alemanha em Austrália em 81, 41 anos atrás, Sim. eu não lhe dei cartão amarelo nem vermelho, mas agora eu faço questão de lhe dar primeiro o amarelo Para mim. e depois o vermelho para todos. Valeu. Thank you very much. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado. Wow. After 41 years. Yes. شكرا. طبعا انتهى الحوار، يعطيكم العافية. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة.